porque o futebol do clube vai ter dono. E o dono não vão ser os sócios do Vasco. Os donos vão ser os investidores. Aí vem, você vê, eles vão receber um clube, os investidores, no caso, sem dívida, com a estrutura profissional do futebol e, o pior, com uma carteira de mais de 20 milhões de torcedores. Ou seja, isso é um maná para eles, pô. Eles não vão ter nada de se preocupar. As dívidas ficam para lá, as estruturas, tudo que é bom vem para cá, e é isso que eles querem fazer. E outra coisa, a partir do momento em que o futebol profissional passar para esses investidores, o que vai ser dos esportes olímpicos do Vasco? Morreu? Eles já fizeram isso? Será que já estavam fazendo isso dos esportes olímpicos? As instalações dos esportes olímpicos? Já pensando nisso? Aí você chega a essa conclusão também, que tudo já foi premeditado lá atrás. Vamos acabar com os esportes olímpicos, que na hora que a gente tiver que vender o futebol, vai ficar mais fácil. Né? E o pior, no caso da falência do Vasco, o Vasco faliu. O investidor sai, vai embora, vem um outro investidor e ele vai fazer o que ele quiser. Pode mudar o nome do clube, pode mudar a cor do uniforme do clube, pode botar o clube vermelho e preto, pode mudar o escudo do clube, a camisa do clube, ele pode mudar tudo. Ele é o dono do futebol. Então, o torcedor do Vasco, quando ele chega e compra essa ideia, ele está comprando uma ideia pelo desespero dele, porque ele não aguenta mais o que está acontecendo no clube. Então, ele aceita qualquer coisa. E a coisa não pode ser desse jeito. O Vasco tem uma história, o Vasco tem uma tradição, o Vasco tem que ser respeitado. O Vasco não é bagunça igual eles estão fazendo isso aí, não. Eu costumo dizer para os mais jovens, para as crianças, falar, esse Vasco aí não é o Vasco que você... Isso aí não é Vasco, não, hein? Ah, porque outro dia eu ouvi o garoto deve ter uns 13, 14 anos, falar, pô, eu sou vascaíno porque meu pai me obrigou a ser, porque para torcer para esse Vasco do jeito que tá, eu falei, calma, garoto. Calma que isso aí não é o Vasco, não. Ó. Isso não é Vasco, não. Isso daí é um arremedo de Vasco. O Vasco, que seu pai conhece, que eu conheço, que é o Vasco verdadeiro, é totalmente diferente disso. Então, eu acho que as pessoas, o torcedor do Vasco, eles têm que primeiro pensar, raciocinar, não ir no emocional, não ir por esse impulso, porque o que essa diretoria quer é isso. O que essa diretoria está querendo é botar o Vasco lá no fundo do poço, mas bem no fundo do poço mesmo, para que a torcida aceite o que eles quiserem fazer. Porque, só uma outra coisa, Valério, porque você entende... Sabe o que acontece no Vasco? Eu acho que as coisas no Vasco acontecem de uma maneira muito engraçada. Todos os erros do passado no Vasco têm um nome. Eurico Miranda. Tudo errado no passado tem um nome. Eurico Miranda. Tudo errado no presente tem um nome. Levenciano. Então, quer dizer, tem um erro do passado que é o Eurico, e tem um erro do presente que é o Levenciano. Mas eles não têm erro. Eles não erram. Pode reparar que eles não... O Roberto não errou, o Campelo não errou, o Salgado não errou, só erra no Vasco o Eurico no passado e o Levenciano... porque o Levenciano só pensa agora, é política, tumultuando o clube, que não sei... Cara, eles não têm culpa de nada. Você vê a entrevista do Salgado, ele não tem culpa, ele não sabe de nada, ele não tem culpa de nada, ele não sabe? Então, tem que acabar com essa... E a gente pega o exemplo do nosso rival lá, aquele Jorge Elal, o presidente na época das papeletas amarelas, que muitas crianças aí, muitos jovens, não sabem nem o que foi isso da papeleta amarela. Vê se algum torcedor do Flamengo fica, não, porque lá atrás o Jorge Elal comprava juiz com a papeleta amarela. O Edmundo Santos Silva, do Flamengo, ele foi tirado da presidência do Flamengo. Você vê algum presidente, alguém do Flamengo, chegar e falar assim, não, a culpa do Flamengo no passado é do Edmundo Santos Silva. E o cara foi expulso do clube. O presidente, ele teve um impeachment dele no clube.
Mas você vê alguém jogar culpa no passado? Qualquer coisa que aconteça com o Flamengo na atualidade, não, isso aí é culpa do fulano lá atrás. Só no Vasco que acontece isso. Só no Vasco que tem o culpado do passado e o culpado do presente. Agora, as diretorias que assumiram o clube, transformaram o clube nisso, esses não têm culpa nenhuma, esses daí estão... Esse que é o problema.